Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Ken Tamura e hoje a gente vai falar sobre julgamento. Você já percebeu como as pessoas julgam, né? Na verdade, como que nós julgamos o tempo todo, né? A gente julga o vizinho, a gente julga o marido ou a esposa, né? A gente julga os pais, os filhos, os irmãos. A gente julga pela roupa, pela aparência, pelo que a gente escutou, né? A gente julga o país, os políticos, a gente julga o time adversário e se deixar a gente julga o próprio time, não é assim? Né? E na verdade, se deixar mesmo, a gente julga tudo que puder. E por que que a gente faz isso? Então, hoje a gente vai entender um pouco mais, a gente vai falar mais sobre isso, por que de tanto julgamento e o mais importante, como que o Ho'oponopono pode ajudar para que a gente termine, né, para que a gente pare com esse hábito tão terrível que é o julgamento. Vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então, para começar, vamos entender alguns gatilhos, né, que faz com que a gente acabe julgando. Um dos gatilhos, né, é quando a gente compara, quando a gente se compara em relação a outras pessoas, né? E a gente se compara, por exemplo, através da medida de esperteza ou de inteligência, né? Em outras palavras, é quando a gente acha que nós somos melhor do que a outra pessoa. Mas ter velocidade de raciocínio, de pensamento, né, ou de cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, não significa que isso é sinal de inteligência, né? Duas pessoas, por exemplo, muito inteligentes que eu conheço, né, uma já falecida e a outra que ainda continua conosco, uma delas é o Nelson Mandela e o outro é o Eckhart Tolle. E ambas falam completamente calmas, de uma forma bem devagar, pausada, lenta, né? E nem por causa disso são pessoas que não são inteligentes. Além disso, como é que poderia ser sinal de inteligência, né, ou de esperteza a gente se achar melhor do que qualquer outra pessoa, né? Ou pior, se achar melhor por causa de um diploma ou de uma condição financeira. Ser esperto ou ser esperta é uma ilusão construída pelo ego, né, para que nós possamos nos sentir superiores aos outros, né, baseada em quanta informação nós detemos ou pelo quanto de sucesso nós atingimos. Uma vez que a gente se dispõe a deixar essa ilusão da esperteza, da inteligência, a gente vai ver de fato quanto há para aprender, quanto de coisa ainda existe para a gente aprender. Existe um ditado que diz: grandes mentes sempre querem aprender, e pequenas mentes acreditam que já aprenderam tudo. Em seguida, entre os gatilhos que nos fazem julgar, vem o medo. Aquela velha teoria de que o ataque é a melhor defesa. Afinal de contas, quando a gente julga alguém, né, a gente está colocando o foco, a gente está colocando o holofote em cima daquela pessoa, e isso faz com que o foco deixe de ser a gente, né, faz com que a gente consiga fugir do julgamento de uma outra pessoa. Quando a gente julga alguém, a gente coloca o outro em xeque, pois é uma forma de fazer com que os olhares não sejam sobre nós. É uma forma da própria pessoa que se julga se sentir bem. Porque quando ela julga alguém, né, ela comprova, entre aspas, é claro, que não é só ela que erra, que não é só ela que comete enganos. E quando a gente faz isso, a gente se sente menos culpado dos nossos próprios erros. A gente julga o externo porque nós queremos colocar para fora a insatisfação que existe dentro de nós. Em outras palavras, a gente julga os outros porque nós julgamos a nós mesmos o tempo todo. É por isso que as pessoas, em algum momento da vida, né, elas passam por um grande sofrimento, porque em determinado momento ela vai se julgar
ela vai se julgar em alguma parte da vida, em alguma coisa relacionada a relacionamento, a trabalho, a questões pessoais, a questões amorosas, enfim, ela vai causar algum julgamento dentro de si e esse julgamento ele traz culpa e a culpa corrói por dentro. Então a pessoa ela pode de repente ser um ótimo pai ou uma ótima mãe, mas se julgar um péssimo cônjuge. Ela pode ser um grande amigo, uma grande amiga, né? Mas se julgar um péssimo filho ou uma péssima filha. A pessoa ela pode ser um grande empresário, uma grande empresária, mas se julgar um péssimo irmão, uma péssima irmã. A pessoa pode ter diversos talentos, mas se julgar péssima com relacionamentos amorosos. E por aí vai. E para cada ponto em que ela cometer esse ato de julgamento de si própria, né, mais vai entrar em sofrimento, mais vai entrar em culpa. Então a gente julga o externo porque é uma forma de dizer: não é só eu que cometo erros, não é só eu que faço coisas erradas. E finalmente a gente julga porque a gente guarda no nosso subconsciente mágoas de centenas de situações de vidas e vidas passadas por sermos julgados, né? Então vem aquela vontade de julgar, né? Ou seja, de fazer justiça, de poder julgar os outros também. É por isso que muitas vezes quando a gente julga alguém, a gente julga uma situação, a gente sente um prazer, uma satisfação, né? Mas na verdade, esse prazer e essa satisfação são sentimentos falsos, porque eles vêm do ego. A gente julga tudo. Vamos supor que eu fosse caminhar na praia, né, vestido de cowboy, de vaqueiro, né? E aí o que você acha que iria acontecer? Provavelmente algumas pessoas poderiam tirar um sarro da minha cara, né? As pessoas poderiam tirar maior onda. Algumas pessoas iriam cochichar, falar entre elas, né, sobre a minha roupa, meu jeito de vestir na praia. E algumas pessoas iriam simplesmente dentro das suas mentes julgarem, né, a roupa, né, me julgarem por eu estar caminhando na praia com aquele tipo de roupa. Mas agora você imagina que eu, na verdade, sou um ator, né, e eu estou nessa praia fazendo uma gravação para um filme, né, e por isso que eu estou vestido de cowboy. E aí, em determinado ponto, eu recebo um intervalo de 10, 15 minutos e eu resolvo ir caminhar um pouco na praia, né, para espairecer um pouco a cabeça. Bom, e aí? Agora está explicado, né? Agora faz sentido. Pois é, mas essa que é a questão, né? A gente não tem que julgar ou não julgar se faz sentido ou não faz sentido. A gente simplesmente não tem que julgar, porque a gente não sabe de tudo que acontece. A gente só quer julgar tudo que acontece porque é uma válvula de escape, como eu falei. Julgar faz parte da história humana, né? Os homens julgaram e condenaram Jesus Cristo. Os homens também já entraram em diversos conflitos e guerras pelo julgamento. Mas perceba que julgar é um hábito que as pessoas têm. Julgar é algo que todo mundo faz em algum grau. E por quê? Porque existe dentro de nós o senso da moral, né? E o que é isso? É a noção que cada um tem do que é bom, do que é certo, né? Mas se existe o bom, existe o mal, se existe o certo, existe o errado, né? Como quem diz que se existe a luz, existe a treva. E o senso da moral tem explicações encontradas na ciência, na psicologia, na neurociência, na filosofia, né? Enfim, em diversas linhas. Mas, se você for a fundo mesmo, né, no final das contas, todas as explicações elas recaem no mesmo ponto, na dualidade. A dualidade é o único plano onde existe o ego. Ou seja, em outras palavras, quem julga é o ego. Por exemplo, comer carne de vaca pode ser uma coisa normal aqui no Brasil, né? Mas seria considerado terrível na Índia. E aí, quem é que está certo? Né? Esse que é o ponto. Não tem certo e errado, né? E enquanto a gente achar que existe certo e errado, nós estamos dando realidade para o mundo dual. Nós estamos nos identificando com o ego. O conceito de certo e errado sempre vai ser conflituoso, né? Porque é um conceito de dualidade.
É por isso que no autoconhecimento a gente trabalha o nosso interior para que a gente possa julgar cada vez menos. Porque se quando nós julgamos, nós estamos reforçando a nossa identificação com o ego, né? De forma inversa, quanto mais conectados nós estamos com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, né? Menos a gente vai sentir a necessidade de julgar. Imagine um líder espiritual. Você vê ele tomando algum lado político? Existe para este líder azul ou vermelho, amarelo ou verde? Não existe, né? Então, na verdade, parece que ele está ignorando tudo isso, mas na verdade ele está acima de tudo isso. Então, buscar realmente o reino dos céus não tem nada a ver com pensar que nós somos bons e que outros são maus. Se a gente pensa dessa forma, se a gente pensa em opostos, nós continuamos na dualidade da Matrix. Então, como parar de julgar? Bom, comece inicialmente pela sua mente, ok? Porque tudo começa pela mente. Para não julgar, nós precisamos desenvolver a mente, né, para que ela não seja levada pelos nossos sentidos, para que ela não seja enganada pelos nossos sentidos. Então, não julgue pela aparência, não julgue pelo que você ouviu, escutou, não julgue pelo que você viu, não julgue pela situação. Vou contar aqui uma historinha, tá? Não fique impressionado, impressionada, é uma historinha falsa, não é uma historinha verdadeira. Mas é só para você entender mais essa questão do julgamento, tá? Então, um homem chegou na sua casa e quando ele chegou, a mulher dele estava no chão, né? Toda cheia de sangue. E ao lado da mulher dele estava seu cão de guarda com a boca toda cheia de sangue, né? Então o homem nesse momento ele não acredita naquilo que ele está vendo, né? Ele entra em profundo desespero e aí num ato de fúria ele pega a arma e mata o cachorro dele. E aí em seguida ele escuta a sua esposa murmurar alguma coisa, ele percebe que ela está viva, então ele corre para a cozinha para pegar um pano úmido para poder acudi-la melhor. E quando ele chega na cozinha, ele vê um outro homem caído no chão, né? Todo cheio de mordidas de cachorro. Esse homem era um bandido, um ladrão, né? E o seu cachorro atacou esse homem para proteger a sua dona. Então, como eu falei, isso é uma historinha, tá? Isso não aconteceu. Mas isso não poderia acontecer, né? Porque afinal de contas a gente julga pelo que a gente vê. Uma segunda história que eu vou falar é sobre um vídeo que eu fiz aqui já, né? Falando sobre perdoar o imperdoável. Né? E nessa história eu conto sobre um homem que ele assassinou a sua esposa e o filho da sua esposa, né? Seu enteado. E quando você vai a fundo, você vai entender mais da história desse homem, você descobre que ele teve uma infância e uma adolescência extremamente violenta, né? Onde ele apanhou seguidas vezes e violentamente, né? Do seu padrasto, né? E por causa disso ele teve um conceito completamente distorcido do que é o amor, do que é se relacionar com as pessoas. Veja, eu não estou dizendo que a gente precisa compreender e aceitar o crime que o homem fez, não é isso, né? Nesse mundo que nós vivemos existem regras, né? Tanto que ele foi preso e ele foi condenado à prisão perpétua. Mas o que eu estou dizendo é que ele já está cumprindo com a sua pena, né? Ele não precisa do nosso ódio, ele não precisa do nosso julgamento. E uma terceira história, né, para ilustrar essa questão do julgamento, é o seguinte: no meio da Segunda Guerra Mundial, um militar alemão, né, ele conhece uma pequena menina, uma menininha judia de 5 anos, né? E apesar dele ser um militar alemão e ela ser uma menina judia, né, eles fazem uma amizade, eles criam uma amizade. Ele passa a tratar aquela menina como se fosse sua filha, com muito amor e carinho, né? E aí eles se afastam, eles se separam por questões da guerra, né? Mas apesar da guerra, eles continuam se correspondendo, né? Tratando sempre um ao outro com muito amor, com muita proximidade. E esse homem, apesar dele ser um militar, né, ele nunca foi atrás da menina, nem da família da menina, né, para caçar, para prender, né, mesmo que na época da guerra era isso que ele deveria fazer.
Então essa história é muito intrigante, né? Primeiro porque é uma história real e na época da guerra, né, não dá para se imaginar um militar alemão tendo um relacionamento, ainda que fosse com uma menininha, né? Mas ele respeitou também a família dessa menininha, né? Sendo eles judeus, né? E na época os alemães caçando os judeus de forma tão agressiva e violenta. E o mais surpreendente ainda é que essa menina, ela chamava esse homem de querido tio Hitler. Então, como eu te falei, essa história, essa terceira história, ela é verídica também, né? Mas antes de você ouvir o nome do Hitler, talvez você estivesse pensando, nossa, que soldado diferente, que militar diferenciado, de coração bondoso, não é? Pois é, por isso que nós não devemos julgar ninguém, nem pelo que se vê, nem pelo que se ouve. Espiritualmente, em quinta dimensão, o julgamento é algo que praticamente desaparece, né? Isso nos mostra o quanto que é importante a gente desenvolver e evoluir em relação a isso. E como que o Ho'oponopono pode ajudar? A gente precisa entender que nós julgamos porque nós possuímos memórias, né? E essas memórias se tornam crenças. Pense num bebê, por exemplo, que um bebê não julga nada, né? E por que ele não julga? Porque ele não tem memórias, ele não tem conceitos, né? Em outras palavras, o bebê não tem pré-conceitos. Então, primeiro a gente deve se policiar para que a gente possa identificar, perceber quando nós estamos julgando. Por exemplo, você pediu para sua esposa, né, ela foi ao supermercado e você pediu para que ela trouxesse banana prata. E aí quando ela chega, você vê que ela traz banana nanica, né? E aí você já reclama e já discute e fala: "Poxa, mas você não escuta mesmo? Eu pedi banana prata, você traz banana nanica". Só que aí você descobre que não tinha mais banana prata, né? Mas mesmo assim, por amor a você, porque ela percebeu a sua vontade de comer banana naquele dia, ela comprou banana nanica. E aí quando você sabe, o que que acontece? Vem aquele remorso, vem aquela culpa, né? E por quê? Porque a culpa faz parte do julgamento, né? O julgamento, ele leva a culpa às pessoas ou traz culpa a nós mesmos. Então comece observando coisas pequenas assim. E aí vá ampliando a sua percepção, vá ampliando, né, o que você faz, quando que você está julgando, seja até em pensamento mesmo, né? Se você julga o que você vê, se você julga o que você ouve, escuta, né? Se você julga seu marido, sua esposa, seu companheiro, se você julga seu amigo, se você julga seu pai, seu filho, sua mãe, ou por exemplo, se você participa de grupos, né, onde as pessoas só sabem falar mal, só sabem falar de problemas, julgando e condenando. Então, conforme você for identificando esse comportamento de julgar e condenar, faça Ho'oponopono, pedindo perdão por seus pensamentos e atitudes. Então, por exemplo, esse país é uma droga mesmo, né? Então faça perdão, peça perdão por pensar dessa forma, peça perdão ao país, peça perdão a você mesmo, a você mesma, né, por ter um pensamento hostil dessa forma e vá limpando e peça ao divino, à divindade, né, a Deus, ao Criador, como você quiser chamar, para que leve embora essas memórias, para que limpe e transmute essas memórias. Um outro exemplo é: eu tenho certeza que essa pessoa fez isso de propósito, né? Ou eu tenho certeza que essa pessoa fez isso para me atingir. Então, se você pensa ou já pensou dessa forma, faça também Ho'oponopono, né, para essa pessoa, por você pensar dessa forma e para você mesmo, para você mesma, né? Faça essa limpeza e peça ao divino, à divindade, que leve essas memórias embora, essas memórias compartilhadas que fizeram com que esse atrito surgisse, que esse tipo de problema aparecesse na sua vida. Então, o que a gente faz com o Ho'oponopono é para que os pré-conceitos, né, que são formados pelas memórias, vão embora. E nesse exemplo que eu acabei de dar, mesmo que você descubra que a pessoa fez realmente de propósito, isso significa que são memórias compartilhadas, né? O Ho'oponopono ensina isso, né? Que são memórias compartilhadas que você tem com aquela pessoa
que fizeram com que aquele problema se manifestasse. Em outras palavras, se te atinge de alguma forma, é porque de alguma forma você se identifica com aquilo. E você se identifica por causa das memórias em sua mente. Ao limpar essas memórias, o problema desaparece, porque não há mais resposta, não há mais reação. Assim como com um bebê. Conforme a gente limpar essas memórias que criam preconceitos, conforme a gente limpar mais e mais caminharemos uma jornada de luz e compreensão, e menos nós iremos julgar, porque simplesmente não haverá mais aquela memória que estava trazendo aquele julgamento, entende? E assim a gente vai também se curando e se limpando da culpa que vem do auto-julgamento. Afinal de contas, você já sabe, a gente só vê nos outros aquilo que existe dentro de nós. Compartilhe aqui depois as suas experiências e vivências, suas dúvidas e sugestões, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você e te ajudado. E se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha. E inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E como eu falei, se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Por hoje é só. Que nós todos, nessa jornada de autoconhecimento, de evolução, que a gente possa aprender a julgar cada vez menos e menos e menos. E quem sabe um dia a gente chegar a um ponto de não mais julgamento. Gratidão por ficar comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.